Caixa Seguridade já sobe mais de 25% em poucos meses. A grande pergunta agora é: ainda faz sentido investir em Caixa Seguridade ou ficou cara demais? Nesse vídeo eu vou falar vários pontos em relação a essa precificação da Caixa Seguridade atual e também uma possível precificação futura que o mercado pode trazer para o ativo. Então, sem enrolação, bora para o vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. Olhando rapidamente para os indicadores fundamentalistas, a Caixa de Seguridade hoje nos 15,53, bem próxima novamente do seu topo histórico. Está com o PL de 11,22 e o dividend yield de quase 8%. Isso olhando para os últimos 12 meses. Lembrando que o indicador dividend yield olha apenas para os últimos 12 meses, não olha para o futuro. Para o ano que vem, é estimado algo na faixa entre 8,5% a 9% de dividend yield para a Caixa de Seguridade. Mas antes de começar, vou apenas passar rapidamente em relação às linhas de negócios da Caixa de Seguridade. Ela atua no ramo de seguros, é o líder do seguro habitacional, ela é o segundo lugar do seguro residencial, parte de seguros representa mais de 46% do seu resultado. Em relação à acumulação, ela é o terceiro maior player em relação à previdência, a parte de acumulação representa mais de 26% do resultado da Caixa de Seguridade e distribuição, que é a parte de corretagem em relação aos seus produtos que são distribuídos. Isso representa mais de 28% em relação ao resultado da companhia. E quando falamos de seguradoras, muitas pessoas apenas lembram do resultado financeiro. Elas acham que o resultado financeiro vai ser praticamente todo o resultado da empresa e se a taxa de juros cair, isso vai acabar totalmente com o resultado da empresa. E isso não é uma verdade. Vocês podem ver aqui nos últimos 9 meses de 25, em relação a todo o lucro líquido da Caixa de Seguridade, 33% veio em relação ao resultado financeiro. E a própria diretoria já fala que a Caixa de Seguridade é uma empresa totalmente de resultado operacional. Um corte na taxa de juros vai causar algum efeito ali de curto prazo de queda na lucratividade em relação ao resultado financeiro, e a cada 100 basis points de corte na taxa de juros, o resultado financeiro cai em 40 milhões. Então, podemos supor que se a Selic sair agora de 15 para 13%, o resultado financeiro da seguradora vai ter uma queda de aproximadamente apenas 100 milhões. Então não vai ser um efeito tão gigantesco quanto todo mundo espera. Mas o efeito positivo é o resultado operacional, que é maior parte do resultado, como vocês podem ver, 67% do lucro líquido veio da parte operacional da empresa, e isso vai ter um incremento bem substancial por conta do aumento da atratividade dos créditos que a pessoa física começa a buscar novamente. Então, a diretoria da empresa já deixa isso bem claro para todos. E aqui eu mostro uns dados do Banco Central e da ABCIP em relação ao total de unidades financiadas com recursos de poupanças e também essa correlação com a taxa Selic. Eu fiz esse gráfico aqui para vocês conseguirem visualizar melhor e vocês podem ver que existe uma correlação extremamente inversa entre queda na taxa de juros, aumento das unidades financiadas, porque obviamente o crédito fica mais atrativo, todo mundo começa a correr atrás de crédito para financiar o seu imóvel. Então isso, consequentemente, aumenta a lucratividade de uma empresa como a Caixa de Seguridade. Como eu mostrei para vocês, grande parte do resultado vem da parte de seguros e principalmente do seguro habitacional. O aumento na taxa de juros faz com que as unidades financiadas caiam de uma forma bem acelerada. A redução da taxa de juros faz as unidades crescerem de uma forma extremamente acelerada. Obviamente que isso não vai acontecer, um pico desse novamente, por conta dessa Selic de quase 2%, que é uma raridade no Brasil e não deve acontecer tão cedo novamente. Aí vocês podem reparar que as taxas de juros subiram e as unidades reduziram drasticamente, e um possível corte novamente na taxa de juros, ela voltando para o seu patamar aqui de 8%, que é a média entre 8% e 10%, pode existir sim um aumento das unidades financiadas, aumentando assim a lucratividade e os prêmios emitidos para o seguro habitacional da Caixa de Seguridade, além dos outros tipos de seguro, como prestamista, vida e residencial, que também são grandes linhas de receita para a seguradora. O que o mercado está esperando para 2026? O mercado projeta um crescimento de quase 10% no lucro para a Caixa de Seguridade, com lucro de 4,6 bi, um lucro por ação de 1,55, o payout eu coloquei aqui de 90%, mas a Caixa de Seguridade paga por volta de 92%. Isso nos daria 8,45% de dividend yield em relação ao preço atual de 16
1,54. Então, vocês podem ver que mesmo depois de toda essa alta de mais de 25%, desde aquele fundo lá dos 13 e pouco que a seguradora chegou, o dividend yield, olhando para 2026, ainda continua bastante atrativo. E o dividend yield por ação ficaria de 1,40 com PL de 10,65, que é extremamente baixo para uma seguradora que cresce em um ritmo bastante acelerado. Obviamente que pode não crescer de uma forma tão acelerada nos próximos anos, mas sim entrega um resultado crescente de ano a ano. Aqui vocês podem ver o total pago em relação aos dividendos desde o IPO da Caixa Seguridade, que ela mais que dobrou o pagamento de dividendos. Provavelmente em 2025 ela vai quase triplicar em relação a 2020. Então imagina você comprar uma seguradora, em 5 anos o dividendo que você estava recebendo já é 3 vezes mais do que você comprou lá há 5 anos atrás. Então esse é um modelo de negócio extremamente seguro e que também traz uma excelente rentabilidade para o investidor. Agora eu vou comentar rapidamente sobre o preço justo pelo modelo de Gordon. O modelo de Gordon pega o dividendo por ação do próximo ano, com o custo de capital próprio, que seria a taxa de juros mais um prêmio de risco. Geralmente colocamos 2 pontos percentuais acima da taxa de juros, então isso seria 17%. Eu vou mostrar as contas a seguir para vocês. E a taxa de crescimento do lucro por ação da empresa. E aqui vocês podem ver que nos últimos 5 anos, a média de crescimento de lucros da seguradora foi de 21,81%. Obviamente, isso não vai ficar desse tamanho para sempre. Com o tempo, ela vai se reduzir. Isso mostra o forte crescimento de lucros que a Caixa Seguridade traz nos últimos anos e também o alto retorno para seu acionista. Aqui vocês podem ver as contas em relação a aquela fórmula do modelo de Gordon. Observe que eu coloquei uma taxa de crescimento de apenas 10% e eu mostrei para vocês, ela vem crescendo a mais de 20% de ano a ano. Dividendo no próximo ano de 1,40, o custo de capital de 17%, que seria a taxa de juros de 15 mais um prêmio de risco de 2 pontos percentuais, isso nos dá um preço justo de 19,93. Então teríamos ainda uma margem de segurança de 20,78. Isso num cenário atual de crescimento pessimista e a taxa de juros se mantendo em 15%. E se o juro cair para 13%, for cortado de 15% para 13% em 2026, que tem grandes chances disso acontecer. Observe que a taxa é a mesma, o dividendo é o mesmo e o custo de capital agora é de 15%. O preço justo subiria para R$ 27,90, quase 70% de mais segurança. Vocês percebem a grande correlação inversa que existe entre o Ibovespa, a nossa bolsa, e a taxa de juros, porque esse prêmio de risco é reduzido e a precificação dos ativos tem que melhorar. O mercado aceita pagar mais pelo ativo por conta de um risco menor em relação à renda fixa. Por isso que podemos ver grandes altas na bolsa, principalmente em cenários de corte de juros, e o mercado geralmente antecipa. Por isso que vocês podem reparar, o Ibovespa vem renovando máxima atrás de máxima nos últimos meses, por conta dessa precificação futura que o mercado está vendo em relação à queda na taxa de juros. E se a Caixa de Seguridade crescer 12% com um juro de 13%? Isso nos levaria a 46,50. Isso seria uma mais segurança de 181,65%. Observe o grande potencial que a Caixa de Seguridade ainda tem, mesmo no cenário mais adverso. Caso ela volte a crescer um pouco mais forte, como ela fez no passado com o juro menor, ela pode subir quase 3 vezes em relação à cotação atual. Então, é esse um cenário que geralmente pode acontecer para uma empresa desse tipo. Isso eu nem coloquei com o juro caindo menos de 13%. Quem sabe que ele volte ali para 12 ou 10% lá em 2027. Então a precificação teria que ser melhor ainda, o preço da Caixa de Seguridade teria que ser maior ainda, olhando para os próximos anos. E olhando para a parte técnica da Caixa de Seguridade, eu falei bastante, fiz muitos vídeos da Caixa de Seguridade, principalmente quando ela estava nesses preços aqui. E ela já subiu mais de 24% desde desses últimos vídeos. E vocês podem perceber que a Caixa de Seguridade vem respeitando bastante esse canal lateral nos últimos anos, o que pode ser rompido para cima a qualquer momento, igual eu expliquei para vocês. Um cenário mais de queda de juros pode fazer com que o papel suba de uma forma bem acelerada nos próximos anos. Mas isso não quer dizer que agora no curto prazo o papel vai subir
mais do que esse canal. Pode ser que o mercado vá e segure ele nessa faixa aqui ou até volte para baixo no canal. Se isso acontecer, com certeza, abaixo aqui dos R$ 15, eu vou voltar a aportar de uma forma bem forte no papel, principalmente por ser uma excelente empresa. Obviamente é uma estatal, pode ter rolo e tudo mais, mas é um modelo bem seguro e eu gosto do modelo de negócio da empresa e eu acho ela excelente, principalmente por conta da sua parte de seguro habitacional. Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo se você tem Caixa de Seguridade na sua carteira. Eu, como eu já falei, tenho uma posição bem grande na Caixa de Seguridade e eu acho uma empresa fantástica. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e deixa o like nesse vídeo para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.